Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Jane, eu moro na cidade de Nova Friburgo e tem 4 meses que eu não gravo vídeo para vocês, porém eu me senti motivada e incentivada por um aluno meu da escola essa semana que passou. Na sexta-feira, como é um bom hábito da nossa escola, eu fiz o devocional diário na parte da manhã, nas primeiras aulas nós temos esse hábito. E aí, ao fazer esse devocional, quando eu terminei, um aluno lá dos fundos da sala, ele levantou a mão, pediu a palavra e ele falou: professora, volta com os vídeos, só volta. E eu fiquei com aquilo ecoando assim no meu coração. Passou o restante da sexta, sábado, domingo, segunda. Aí quando chegou hoje pela manhã, um amigo do Rio mandou mensagem para mim dizendo que o YouTube tinha recomendado um vídeo antigo meu e que aquele vídeo tinha ido muito ao encontro ao que ele estava passando. E aí nós conversamos e aí ele falou sobre a importância, da gente não parar quando a gente se sente comissionado a fazer algo, E o que eu quero trazer para vocês hoje é sobre esse tempo que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando um período difícil no mundo, O nosso país já enfrentava dificuldades e com a pandemia a crise se instalou em vários lugares, não somente aqui. E quando a crise chega, nós temos um desafio muito grande, O desafio de não esmorecer, o desafio de não desanimar, de não perder a nossa esperança. E por isso eu trouxe para vocês hoje uma passagem da Bíblia que está em Lucas 5, que fala sobre a pesca maravilhosa. Em Lucas 5 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Aqui tem a frase "estavam lavando as redes", que me chama a atenção. No meio da crise, nós precisamos estar preparados, motivados, nós precisamos estar prontos para agir. Se no momento de crise você desanimar, você se fechar, você se paralisar, você bloqueia a ação de Deus. Muitas vezes nós não estamos vendo o caminho, mas nós precisamos dar um passo, mesmo sem ver. E o que foi esse passo aqui? Lavar as redes. Na noite anterior, eles não tinham pescado nada, mas nem por isso eles deixavam as redes sujas, pensando assim: ontem eu não pesquei nada, hoje eu não vou pescar também. Não, eles deixaram as redes lavadas e preparadas para a próxima tentativa. Da mesma forma, nós precisamos agir. Se você tem currículos prontos, leve. Se você tem acesso à internet, procura aquele concurso que você está esperando, pesquisa sobre empregos na sua região, Se você está com uma crise dentro do seu relacionamento, procura ver a sua parte, o que você pode fazer para mudar esse cenário. Então, durante a crise, o que cabe a você fazer? Desanimar, ficar deitado o dia todo dormindo ou reclamando quando encontra com alguém, murmurando sobre a vida? Ou tendo o coração motivado para a mudança que vai vir, dando o primeiro passo, mesmo que você não veja todo o caminho? E aí o que acontece? Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, assentando-se, ensinava do barco a multidão. Então Jesus entrou no barco de Simão, também chamado Pedro. Ele viu que aqueles barcos estavam ali, 2 barcos junto à praia do lago. E aí o que Jesus falou? Jesus viu os pescadores e chegou para um deles, que era Simão, também chamado Pedro, e disse para ele afastar o barco um pouco da terra para que Jesus pudesse ensinar para a multidão. Simão, Pedro, estava desmotivado, porque ele não tinha pescado nada na noite anterior. Só que ele ainda estava pronto
para ajudar o próximo. Ele ainda estava com o coração motivado em fazer o bem para o outro. Ele não ficou fechado dentro dele pensando: nada dá certo para mim, então eu também não faço nada para abençoar ninguém. Cada um que se dane com seus próprios problemas. Ele podia ter virado as costas para Jesus e ter falado: o meu barco não é para isso não. O meu barco, eu não vou me dar o trabalho de tirar o meu barco para te ajudar. Não, ele estava pronto a ajudar o mestre. Ele estava pronto a ajudar o mestre. Será que você está pronto a fazer a sua parte para abençoar os outros? As nossas mãos são mãos abençoadoras. Muitas vezes Deus faz através de nós, através da nossa mão, através do nosso falar, muitas vezes através do nosso calar, porque quando a gente fala sem sabedoria, a gente magoa o próximo, e quando a gente não tem o que falar, a melhor coisa é se calar. Mas o que ele fez? Prontamente ele obedeceu. Ele estava ali para servir, independente das circunstâncias que ele estava vivendo, ele estava ali para servir ao outro. E ele serviu Jesus e serviu a multidão daquela forma. E quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Muitas vezes a gente desanima porque a gente só olha para a circunstância. Ele se lembrou da circunstância, mas ele teve esperança na palavra. Tenha esperança naquilo que Deus tem colocado no seu coração, em forma de sonho. Se você tem um sonho, se você tem uma motivação, se você tem um objetivo, Deus colocou ele na sua vida. Então não olhe as circunstâncias, olhe o seu alvo, olhe o seu objetivo, olhe aquilo que você quer alcançar. E sob a palavra de Deus, lança a sua fé, lança a sua rede. Ele lançou a rede mediante a palavra. O que Deus diz para você? Desanima? Deus diz: esforça-te bem e tem bom ânimo, porque eu estou contigo por onde quer que você andar. Essa é a palavra de Deus viva para você se esforçar e ter bom ânimo, mesmo diante das circunstâncias mais adversas. Tenha bom ânimo. E foi o que ele teve. Ele sabia das circunstâncias adversas, mas o que ele falou? Mas porque mandas, lançarei a rede. Se Deus te manda fazer algo, faça. Ainda que as circunstâncias estejam totalmente desfavoráveis, se Deus te mandou, se Deus te motivou, faça. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. Foi tanta quantidade de peixe que quase que a rede não aguentou. E eles poderiam ter sido egoístas, né? E esconder dos outros e ficar com tudo para eles. Mas olha só qual a atitude que eles tiveram. Fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos. Olha a atitude de dividir a bênção, a atitude de também abençoar os outros. Isso é muito importante, isso é bíblico, né? Quando a gente faz o bem para o outro, o bem retorna para a gente também. Ambos são abençoados. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Simão Pedro poderia ter pensado: eu sou um hábil pescador, por isso eu consegui pescar, eu consegui fazer essa pesca maravilhosa. Jesus apenas me mandou lançar a rede, mas quem teve a habilidade da pesca foi eu, foi minha habilidade. Mas não, ele reconheceu com espanto o poder de Jesus Cristo, e naquele momento ele queria que Jesus se ausentasse dele, e ele não conseguia olhar para o Senhor diante da pequenez da vida dele. O espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele,
por causa da pesca que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Mas olha o que Jesus disse. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram não apenas Simão Pedro, mas aqueles que tiveram a mesma experiência com Jesus foram tocados e transformados. Quando você deixa que o Senhor haja em meio à crise, quando você deixa que o Senhor faça o sobrenatural e você obedece aos comandos do Senhor, às orientações dele sobre a sua vida, mesmo diante das circunstâncias adversas, e você age, você vê as mãos de Deus. E quando Deus toca na sua vida, e quando Deus faz uma transformação na sua vida, você jamais fica sendo a mesma pessoa de antes. Você foi tocado pelo Senhor, pela grandeza do Senhor. E nesse momento, Deus transforma você. E a sua vida dali em diante é diferente. Dali em diante, você nunca mais vai ser o mesmo. Eles nunca mais foram os mesmos. Eles nunca deixaram de ser pescadores. Eles nunca deixaram de ter a habilidade de ser pescadores. Mas agora, a prioridade deles era ser pescadores de homens. Que essa palavra possa entrar, tocar no seu coração. Que você não venha a ficar olhando somente até onde os seus olhos podem ver, somente para as circunstâncias que estão acontecendo na sua vida. Ore ao Senhor, peça a Deus estratégias, e quando Deus te der as estratégias, não fique olhando para o problema, olhe para o que Deus está te direcionando a fazer. Amém. Que o Senhor possa ter edificado a sua vida. Até mais.